Olha, nesse outro problema está aparecendo novamente esse 12,5%. Ele é maldoso, hein? Ele está aqui misturando porcentagem com número decimal. Mas a gente não tem medo de fazer isso não. 12,5 sobre 100 vezes 4 sobre 7. Olha, se eu tivesse um 10 aqui, eu iria jogar esse fator 10 para cá para matar a vírgula. Mas eu não tenho. Então eu vou trabalhar com esse fator 4. Olha só. Quanto é que vai dar 4 vezes 12,5? Vai dar 50. Ah, achou difícil? Não se preocupe, porque no capítulo seguinte nós vamos aprender a fazer essas contas de números com vírgula. Então 12,5 vezes 4 vai dar 50 sobre 100 vezes 7. Eu posso simplificar aqui esse 50 com esse 100. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Ficou 1 sobre 2 vezes 7. 1 sobre 14. E agora tem esse outro aqui, que é 3/5 de 30%. Então, 3/5 de significa vezes 30%. 30 sobre 100. Posso simplificar aqui por 10. E só. Não dá para simplificar mais ninguém. Aqui eu só tenho 3 e 3, aqui eu tenho 5 e 10. Então isso aqui vai dar a mesma coisa que 9 sobre 5 vezes 10. 9 sobre 50. Agora temos aqui mais 3 probleminhas sobre divisão de frações. Então vamos ver aqui 6/7 multiplicado pelo inverso dessa fração. 35 sobre 12. Agora, podemos simplificar aqui esses dois por 7, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Podemos simplificar esses dois aqui por 6, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então vamos ficar com 5 sobre 2. Outra divisão de frações, 3 divididos por 4/5. Então nós escrevemos esse número 3 como 3 sobre 1 e multiplicamos pelo inverso dessa fração, 5/4. Aqui não dá para simplificar ninguém, vamos ficar simplesmente com 15 sobre 4. Essa última, 16 sobre 27. Aqui vamos lembrar que 12 é a mesma coisa que 12 sobre 1, então podemos fazer isso aqui, repetindo a primeira fração e invertendo essa segunda, 1 sobre 12. Agora podemos simplificar aqui esses dois por 4, ficamos aqui com 4 e aqui com 3. Vamos ficar então com 4 vezes 1, 4 sobre 27 vezes 3, 81. 4 sobre 81. Mais um tipo de problema que recai em divisão de frações. Olha só, quantas vezes a fração 3/5 cabe em 4 unidades? Olha, eu vou fazer um problema equivalente a esse. Quantas pessoas de 70 quilos cabem em um elevador que tem capacidade para 350 quilos? Quantas pessoas vão caber? 5 pessoas. Como é que você fez essa conta? Você dividiu 350 por 70. Então isso aqui vai dar 5 pessoas. Você pode botar 5 pessoas de 70 quilos no elevador de 350. Para saber quanto que uma determinada quantidade cabe em outra, é só você fazer a divisão da segunda pela primeira. Então nesse problema é perguntado quantas vezes a fração 3/5 cabe em 4 unidades. Então eu tenho que fazer 4 dividido por 3/5. 4 dividido por 3/5, que é a mesma coisa que 4 sobre 1 vezes 5/3. Isso então vai dar 20 sobre 3. Então a fração 3/5 cabe 20 terços dentro de 4 unidades.
Esse outro problema aqui é a mesmíssima coisa. Por quanto devemos multiplicar a fração 3/5 para que o resultado seja a fração 7/2? Olha, pode ficar um pouquinho complicado porque isso aqui são frações. Se você tivesse números inteiros, seria muito mais fácil. Por quanto devo multiplicar o número 3 para que o resultado seja 18? Por 6. E como é que você calculou esse 6? Você fez 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, o quanto que eu devo multiplicar o número 3 para que o resultado seja 18 é 6. E esse 6 eu calculo dividindo isto por isso. Então, no problema, por quanto devo multiplicar a fração 3/5 para que o resultado seja esse? Então é só pegar essa fração e dividir por essa. 7/2 dividido por 3/5. Isso vai dar a mesma coisa que 7/2 vezes 5/3. Aqui não dá para simplificar ninguém. Ficamos então com 35 sobre 6. Então, por quanto devemos multiplicar a fração 3/5 para que o resultado seja 7/2? É por isso aqui. Não acreditou? Pode conferir. Vamos fazer aqui a prova real. Então, eu vou pegar a fração 3/5 e vou multiplicar por 35 sobre 6. Vamos ver como é que isso aqui vai dar 7/2. Olha, aqui eu simplifico por 5, vai dar 1, e aqui vai dar 7. Aqui eu simplifico por 3, vai dar 1, e aqui vai dar 2. Então isso aqui deu 7/2. Conferido. Você se lembra das propriedades das operações aritméticas que nós mostramos no capítulo 4? Pois é, nós mostramos a propriedade do fechamento, elemento neutro, a propriedade comutativa, distributiva e associativa. Olha, as operações com frações, que são adição, multiplicação, divisão, faltou uma, adição, subtração, multiplicação e divisão. Elas têm as mesmas propriedades, com uma diferença. A divisão de frações, ela tem a propriedade de fechamento. Com números naturais não existe fechamento. Por exemplo, 2 dividido por 3 não é um número natural. Então a divisão de números naturais não tem a propriedade do fechamento. Mas entre as frações essa propriedade existe. Se você tiver qualquer fração e dividir por outra fração, você vai ter a propriedade de fechamento também. Você só não pode fazer divisão por 0. Então 2 dividido por 3 dá 2/3. A gente diz que as frações elas têm a propriedade de fechamento, só que não é no conjunto N, é no conjunto Q, conjunto dos números racionais. Então as operações com frações têm as mesmas propriedades das operações com números inteiros, só que existe a propriedade de fechamento, que no caso dos números naturais não existe. Nós já aprendemos a resolver expressões com números naturais. Temos que saber fazer também expressões envolvendo frações. Então, existem as mesmas regras de precedência entre parênteses, colchetes e chaves, e aquela regra que diz que as multiplicações e divisões têm que ser feitas antes das adições e subtrações. A única diferença é que, em vez de operar com números naturais, vamos estar operando com frações. Muito bem, temos então aqui o conteúdo desses colchetes, que tem que ser dividido por essa outra expressão aqui. Dentro dos colchetes, nós temos uma multiplicação do conteúdo que está entre parênteses aqui e esse outro conteúdo aqui. Então, nesse caso, nós devemos fazer as operações com frações parte por parte. Por exemplo, aqui nós temos 4/7 menos 1/3. Vamos ter que reduzir ao mesmo denominador aqui para poder fazer essa subtração. Aqui também vamos ter que reduzir ao mesmo denominador. Só que esses denominadores daqui não tem nada a ver com esses denominadores aqui. Então, por exemplo, não devemos tirar o MMC entre todos esses denominadores. Nada disso. Vamos fazer por partes. Primeiro esse aqui. Entre essas duas frações, o MMC dos denominadores é 21. Então aqui nós vamos multiplicar por 3 e aqui por 7.
Entre essas duas frações, o MMC entre os denominadores é 40. Então aqui nós vamos multiplicar por 8 e aqui por 5. E aqui a mesma coisa, temos outra subtração. Vamos ter que tirar o MMC aqui, que vai ser 15. Então aqui vai ser multiplicado por 5 e aqui por 3. Vamos ficar então com... Aqui nós vamos ficar com 3 vezes 4, 12. 12 menos 1 vezes 7. 12 menos 7, 5. 5 sobre 21. Essa fração vai estar multiplicada por essa outra aqui, que vai ser 8 vezes 2, 16. 5 vezes 1, 5. Então 16 mais 5, 21. 21 sobre 40. Tudo isso dividido por 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 10 menos 3, 7. 7 sobre 15. Muito bem, temos agora aqui uma multiplicação de duas frações. E por acaso esse numerador é igual a esse denominador, podemos simplificar. E aqui nós temos 5 sobre 40, podemos dividir todo mundo por 5. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 8. Então vamos ficar com isso aqui. O conteúdo aqui vai ser 1/8. Dividido por 7 sobre 15. Então isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 15 sobre 7. Então isso aqui vai dar 15 sobre 56. Uma expressão matemática que se preza, ela tem as 4 operações, mas de preferência ela deve ter também a 5ª operação, senão fica sem graça, né? A gente tem que saber fazer então a potência de uma fração. O que significa, por exemplo, 2/5 elevado ao cubo? Qualquer coisa elevada ao cubo pode ser calculada como qualquer coisa vezes qualquer coisa vezes qualquer coisa, né? Um número qualquer elevado ao cubo é o número vezes o número vezes o número. Então aqui, uma fração elevada ao cubo nada mais é que essa fração multiplicada por ela mesma, 1, 2, 3 vezes. Então isso aqui vai ser igual a 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Que é a mesma coisa que uma fração onde o numerador é 2 vezes 2 vezes 2 e o denominador é 5 vezes 5 vezes 5. Ora, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Então dessa forma nós vemos como que se faz para elevar uma fração ao cubo. A gente eleva o numerador ao cubo e eleva o denominador ao cubo. Isso vale para qualquer potência de fração. Para elevar uma fração a uma potência, nós elevamos o numerador e elevamos o denominador a essa mesma potência.